Bem, antes da gente refletir um pouquinho na palavra do Senhor, tem um tempo de oração, né? Falar um pouquinho com o Pai. Deus fiel, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos reunirmos com a intenção de buscar a Tua face, Senhor, de falar contigo, de colocar, Senhor, a nossa vida, o nosso ministério, Senhor, a nossa igreja, bem como nossa casa, nossa família, colocar tudo diante de Ti, Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer, sem Ti nós nada somos. E é isso mesmo, Senhor, que nós queremos nesta manhã, Pai, dedicar este tempo ao Senhor, meu Deus, dedicar este tempo para ouvir a Tua voz, para entender, Senhor, a Tua direção em respeito de cada um de nós. E, Pai, nos colocarmos à Tua disposição para sermos aperfeiçoados, tocados, ministrados por Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, que esse tempo na Tua presença, Senhor, possa trazer para nós orientação, instrução. Também, Senhor, possa trazer para nós direção naquilo que diz respeito à nossa caminhada ministerial. Deus, obrigado porque o Senhor tem algo para falar conosco, meu Deus, através da Tua palavra. E obrigado, Senhor, porque a Tua palavra trabalha também de maneira individual, nos transformando, Pai, naquilo que é necessário sermos aperfeiçoados individualmente na nossa vida ministerial, como homens, como mulheres, meu Deus, como jovens, ó Pai, a gente não sabe onde uma palavra como essa pode tocar, pode chegar, e clamamos, Deus, que em nome de Jesus a Tua transformação ela possa chegar mesmo, tocar e abençoar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que esse tempo seja um tempo do Senhor nas nossas vidas, nós oramos, Pai, crendo e agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu gostaria de convidar você, se estiver com tua Bíblia fácil aí, a abri-la no segundo livro de Reis, capítulo 5. Tem um texto que a gente conhece bem, que é aquela passagem acerca de Naamã. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. E pensando na nossa igreja, pensando na nossa vida ministerial, na nossa caminhada como discípulos, como discípulas de Cristo, eu queria pensar um pouquinho contigo nessa manhã sobre sermos gente que impacta. Gente que impacta. Uma igreja que impacta. Homens, mulheres, discípulos, discípulas, pastores, pastoras que impactam. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Presta atenção nesse versículo 3 agora, porque tudo que eu quero conversar com você está aqui. Verso 3, ó. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Continuando a leitura. E então Naamã, entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel.
E então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Vamos pular uns versículos aqui, vamos lá no versículo 9. O 9 diz assim: veio, porém, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. E vamos pular mais alguns, vamos lá no 14. 14 diz assim: e então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Né? Eu li o 9 para contextualizar, dizendo ele foi, e eu li o 14 dizendo o que aconteceu quando ele foi, né, e qual foi o resultado daquilo que foi feito. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é fonte de vida, de orientação, de encorajamento. Obrigado, meu Deus, porque ela é verdade. E obrigado, Pai, porque nós temos acesso a ela. Agora nós te pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo, que já age em nós, traga o discernimento, o entendimento profundo daquilo que o Senhor tem para trabalhar conosco nesta manhã, e que em nome de Jesus, a verdade que vai ser plantada no nosso coração, ela possa nos direcionar, ela possa, Senhor, nos fortalecer, nos encorajar, Senhor, meu Deus, nos mover, Pai, na autoridade do teu nome. Obrigado, Senhor, por este tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Gente, eu queria pensar um pouquinho contigo nesta manhã acerca do impacto que, como discípulos, como discípulas de Cristo, nós devemos causar aonde nós estamos inseridos. Como servos do Senhor, há uma expectativa de Deus, bem como há uma autoridade que já é derramada, que já é outorgada sobre nós, para que a gente exerça, né? Para que a gente cumpra aonde o Senhor nos tem plantado e onde Ele nos tem confiado uma zona de trabalho primário. Eu digo zona de trabalho primário porque a nossa missão ela não tem fronteira. Né? A ordem que nos é dada é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Então, se a gente pensa menor do que isso, a gente está pensando de maneira desalinhada com o Senhor. O Senhor pensou algo muito grandioso para nós. Mas existe uma zona de trabalho primário para nós. Existe uma área de trabalho primário, onde o Senhor nos plantou, onde Ele nos colocou. E onde o Senhor nos plantou, onde Ele nos colocou, é um lugar que nós não podemos aceitar viver menos do que uma dinâmica de impacto o tempo todo durante a nossa vida e o exercer do nosso ministério. Né? Existe algo que é necessário ser feito. De uma maneira específica, né, falando aos pastores, às pastoras, de uma maneira específica em referência à nossa vida, nós temos confiada uma igreja local, às vezes um distrito, mas nós temos confiado um rebanho, né, que espera de nós uma palavra de direção, que espera de nós uma palavra de encorajamento, que espera de nós. Né? O rebanho espera do seu pastor, da sua pastora, um direcionamento, uma palavra, espera às vezes uma exortação, espera às vezes, né, uma ordem de marchar, espera às vezes uma ordem de parar, enfim, há uma expectativa por parte daqueles que nós pastoreamos, conduzimos, dentro deste ambiente que é o nosso ambiente primário, né, a nossa zona primária de ação, o nosso ambiente primário de execução ministerial. Né? Então, existe esta realidade. E tudo isso faz parte, o adotar, né, desta realidade faz parte do quanto a gente entende quem nós somos.
somos, do quanto a gente entende a nossa identidade, o nosso ministério. E algo que eu tenho entendido que nós precisamos entender, né, que nós precisamos compreender na nossa caminhada ministerial, é que nós devemos ser ministros de impacto mesmo, gente que impacta onde está plantada, né? Eu falei durante a leitura, né, eu falei para você prestar atenção no versículo 3, porque o versículo 3 mostra uma menina que, independente da sua posição, né, esse texto não é um texto misterioso para nós, não é um texto diferente, é um texto bastante vasto, bastante conhecido, né, inclusive não sei porque eu ouso ministrar sobre um texto tão conhecido, né, para gente que conhece tanto a palavra do Senhor, mas é um texto extremamente conhecido para nós e a gente sabe acerca do posicionamento, né, tão bacana que essa menina toma num contexto tão difícil que ela se encontrava. Porque olha só, essa menina ela foi levada escrava quando a Assíria toma o Reino do Norte, né, ali por volta de 722 a.C., o Reino do Norte cai diante da Assíria. Algumas pessoas são levadas como escravos, isso diferente do que acontece com o Reino do Sul mais tarde, em 597, a Assíria ela permite que os israelitas permaneçam no seu território, porque a Assíria tinha o interesse de que os israelitas produzissem e enriquecessem para enriquecer então a eles, assírios. Mas alguns são levados escravos para o território assírio. E essa menina é uma das. Né? Eu ia dizer uma das sortudas, mas exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. Essa menina é uma das que é levada escrava para servir em território assírio e ela vai parar na casa do general do exército para ser a secretária direta da esposa dele. E esse cara, conforme diz a palavra, Naamã, ele era leproso. E para a nação de Israel, ou seja, para essa menina, você sabe o que o leproso significa. O leproso ele não é apenas alguém doente, mas é alguém que carrega consigo uma maldição, uma imundícia. É alguém que, se fosse dentro da cultura israelita, nem morar dentro da cidade com as outras pessoas poderia, por ser considerado imundo, né? E essa menina se compadece daquela situação. Olha só, a lei não dizia nada acerca de compaixão. Era natural que familiares se compadecessem, sentissem falta, mas tinha que botar para fora. O leproso não podia ficar na cidade. Aquela menina, ela tem um posicionamento que não era requerido dela quando ela se compadece. Não era papel dela ali. Mas ela toma esse posicionamento e se compadece daquele patrão leproso chamado Naamã. E compadecida, ela ousa ser uma pessoa que impacta onde ela está. E aí vem o versículo 3, que é o auge do impacto dela. Quando ela rompe com o silêncio, porque escravo não fala, né? Escravo fica de bico fechado. Mas ela já rompe com o silêncio, arrisca o seu próprio pescocinho, quando ela resolve ir até a patroa e dizer assim: vou te dizer um negócio. Se o patrão tivesse diante do profeta lá da minha terra, certamente Deus, através do profeta, curaria o patrão dessa lepra. Ele estaria restaurado. Natural, eu já disse, é que o parente se compadecesse do doente. E aquela esposa compassiva com o seu marido, né, não é diferente, ela vai e canta a bola pro marido, dizendo: rapaz, tem um tal profeta lá que sabe curar essa doença que você tem. Não era melhor fazer alguma coisa? Aí o profeta se move por isso,
O profeta vai até o rei, conta para o rei, o profeta, perdão, o Naamã, né? Ele se move por isso, ele vai até o rei, ele conta para o rei também se move por isso e fala para o Naamã, vai lá, eu vou escrever uma carta lá para o povo de Israel para te dar essa passagem, essa tranquilidade de você chegar até esse tal desse profeta aí, vamos ver no que dá, né? E aí o resultado a gente viu. Versículo 9 ele foi, versículo 14, o que a menina disse aconteceu, ele foi curado, ele foi restaurado da sua lepra. Essa menina, ela foi alguém que impactou a vida de Naamã, e eu gostaria de pensar um pouquinho nisso, a partir deste contexto que eu gostaria de pensar. O que essa menina fez, né? Qual foi a conduta dela para a gente tratar ela como gente que impacta? E tem algumas coisas no verso 3 que merecem um destaque, que eu gostaria de apelidá-las de traços da conduta de pessoas que impactam, né? Eles estão aqui no versículo 3. A primeira frase do verso 3 é a seguinte: e disse esta a sua senhora. Esta quem? Aquela menina que impacta. E disse esta a sua senhora. O primeiro traço está aqui, ó. Ela aproveitou uma oportunidade. A primeira coisa, gente que impacta é aquela pessoa que aproveita as oportunidades, que não perde as oportunidades. E eu já disse aqui o que estava em jogo. Escravo não fala. A própria vida dessa menina estava em jogo. Olha só, vamos ser franco, não a gente, mas alguém que a gente conhece, às vezes faz uma manha para falar de Jesus para alguém, né? Não nós, porque nós não erramos, né? Mas alguém que a gente conhece, tem alguém que eu conheço que faz manha de vez em quando para falar de Jesus para alguém, né? Para chegar e dar para alguém que tem um problema, uma dificuldade, uma necessária cura, uma necessária restauração, dizer: ei, eu sei onde está a solução para o seu problema, eu sei onde está a resolução para a tua dúvida, eu sei, eu conheço o caminho, eu conheço a verdade, eu conheço a vida. Às vezes a gente se vê nesse campo de dificuldade, ou nós mesmos dificultamos o mover de Deus e aquilo que Ele tem para fazer através de nós. Olha que estranho, né? Para não falar que hipócrita. Às vezes a gente chega na nossa igreja e fica falando assim: Senhor, faz milagres. Senhor, derrama avivamento. Senhor, cumpre a tua obra. Senhor, estabelece o teu reino. Aí na hora que as oportunidades são dadas, a gente não. Parece que perdeu o foco daquela oração que a gente fez. Parece que perdeu o foco daquele propósito que até um determinado momento parecia tão aceso no nosso coração, tão vivo no nosso coração, e parece que a fome daquele avivamento não existe mais, parece que o desejo do derramar não existe mais, parece que a gente não quer mais ver cura, parece que a gente não quer mais ver restauração. Quando Deus coloca o doente na nossa frente, quando Deus coloca o pecador na nossa frente, quando Deus coloca alguém que precisa desse mover de restauração, a oportunidade é dada, né? E aí qual é a conduta que a gente tem em referência a isso, né? Essa menina, ela estava lá como uma escrava, e ela não se reduz à condição de escrava porque ela conhecia bem a sua identidade, ela sabia que ela era uma serva do Deus Todo-Poderoso, e que independente dela estar em Israel ou estar na Assíria, como era o caso no momento, independente dela estar livre ou estar escrava, o Deus dela continuava sendo o mesmo. Ela poderia estar agora privada da sua família, privada da sua terra, privada do convívio com as pessoas que amava, até mesmo privada de congregar no templo lá em Samaria. Nós estamos falando de uma israelita, Reino do Norte, a sede em Samaria. Ela estava privada de um monte de coisa, mas ela sabia que não havia privação para o seu Deus. E entendendo isso, ela não perde aquela oportunidade. A gente saiu, né, agora há pouco tempo, um ano mais ou menos, da fase crítica da pandemia do coronavírus, onde houve uma série de privações sobre a igreja, sobre nós, uma série de privações.
E sejamos francos, gente. Teve gente que se moveu como se Deus também tivesse privado e cheio de limites, e cheio de decretos, e cheio de, às vezes, até medo, receio. E por isso oportunidades foram perdidas. E no nosso negócio, né? John Wesley disse que nós não temos outro negócio na Terra senão ganhar vidas. No nosso negócio, oportunidades que são perdidas significa vidas que são perdidas. E aí a gente tem um problema. A gente tem um problema. Que a gente pode chamar até de negligência. Então, o primeiro traço de alguém que impacta é não perder oportunidades. Aproveitar as oportunidades que são dadas. Agora o versículo continua dizendo o seguinte, ó, vamos do início de novo. Disse esta sua senhora, né? Tá aqui, ela aproveitou a oportunidade. Agora o que ela disse, ó? Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Segundo lugar, gente que impacta reconhece o valor do ministério do outro. Gente que impacta reconhece o valor do ministério do outro. A menina falou assim, ó, eu não tenho esse dom não, mas eu sei quem tem. eu não fui chamada para isso, mas eu sei quem foi, né? Eu nunca experimentei este âmbito ministerial, mas eu sei quem experimentou essa dimensão de ministério. Sabe, desfrutar do ministério do outro. Deixa eu dar um testemunho particular aqui. Esse fim de semana, eu tive a alegria de entregar a minha igreja na mão de um filho na fé, que é o meu irmão, pastor Guto, lá da Cabeceira Alegre, em Dourados. O Tom Rocha tá aí, lá da Central, igreja que eu pastoreei. O vizinho dele lá, meu irmão, né? Minha cunhada, a pastora Cris, também estava aqui, mas dessa vez quem veio ministrar para a igreja aqui em Presidente Prudente foi o meu irmão, né? Eu tive a alegria de poder ouvi-lo, de poder aprender com ele, ser ministrado por ele, né? De ver a minha igreja, a igreja que o Senhor me confiou, sendo pastoreada e ministrada por ele, pela sua instrumentalidade, né? E que gostoso poder receber orientação por parte de alguém. Porque geralmente o domingo, o sábado, domingo, né, o fim de semana é tempo de investir na vida do outro, de ministrar na vida do outro. Que gostoso parar para ser ministrado. Que gostoso poder ter gente para eu confiar no ministério, né, destas pessoas para edificar a minha vida, para tocar a minha vida, para tocar na minha vida, né? Eu tenho uma relação muito boa com pastores da cidade. Desde o ano que eu cheguei aqui em Presidente Prudente, 2015, eu sou envolvido com o Conselho de Pastores, né? Hoje eu sou vice-presidente do Conselho, mas eu fiquei por 3 mandatos na presidência do Conselho de Pastores aqui de Presidente Prudente. E eu tenho ótimos colegas de caminhada aqui. E como é bom parar para ouvir meus colegas. Como é bom receber uma oração, receber uma visita de um colega que às vezes aparece lá no meu gabinete dizendo: vim tomar um café contigo, vim orar com você, vim edificar a tua vida, vim trazer uma palavra da parte de Deus para você. Porque essa é uma das características de pessoas que impactam. Elas acreditam no ministério do outro, elas dão valor ao ministério do outro, elas entendem, olha, isso também é importante, entendem que não são completas em si mesmas. Porque a uns o Senhor, Efésios 4:11, né? A uns o Senhor levantou profetas, a outros mestres, a outros evangelistas, a outros pastores e a outros mestres, pastores, evangelistas, mestres, profetas e doutores, né? Para a edificação do corpo, para a obra do ministério e para o crescimento do corpo de Cristo. Né? Então o Senhor levanta ministros para a edificação uns dos outros. Então Deus me levantou assim como Ele levantou aquele que edifica a minha vida.
Gente que impacta entende isso. Aí tem uma terceira característica nesse versículo 3, né? Continuando a leitura, ó, disse essa sua senhora, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, olha aqui agora, ó, e ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, se o seu Naamã for lá encontrar o Deus que eu sirvo, através da vida do profeta, quando ele voltar para casa ele vai estar restaurado. Terceira característica de gente que impacta. Gente que impacta é completamente convencida do poder de Deus. Completamente persuadida acerca do poder de Deus. A gente não pode ter dúvida acerca do que Deus falou que seria, que faria, que cumpriria. Se Deus falou, não existe será. Se Deus falou, não existe talvez. Se Deus falou, não existe dúvida. Né? Essa moça ela não diz assim, ó, pode ser que dê certo. Se o seu Naamã resolver fazer uma viagem aí, pode ser que dê um resultado. Ela não fala isso. Ela diz, certamente o Senhor o restauraria da sua lepra. Ela diz, eu tenho a convicção no meu coração porque eu conheço Deus a quem eu sirvo. Gente, eu só tenho uma... Essa menina a gente não sabe nem o nome dela. Mas eu tenho a convicção no meu coração. Que menina crente. Que menina que provavelmente viveu experiência. Sabe, para ela dizer isso, no mínimo, ela viu, ela testemunhou, ela vivenciou a cura acontecendo na vida de alguém. Quem sabe na própria vida dela. Ela viu, ela testemunhou a cura acontecendo na vida de alguém muito próximo. Ela viu, ela testemunhou o milagre, o sobrenatural alcançando e se movendo do lado dela. Só pode. Para ela ter essa certeza, essa convicção, puxa vida, que experiência que essa menina teve. Por que alguém não entrevistou essa menina e escreveu para nós o que essa menina ouviu, o que essa menina viveu? Mas já que ninguém entrevistou, resta a gente conjecturar. Agora, uma coisa a gente tem que ter certeza. Que fé é essa? Que convicção tão grande é essa, ao ponto dela dizer assim, ó, eu não tenho dúvida que o milagre aconteceria na vida do chefe se ele estivesse lá. Não tenho dúvida que o meu patrão seria restaurado se ele tivesse um encontro com Deus através do profeta lá da minha terra. Gente que impacta é completamente persuadida acerca do poder de Deus. Gente, se somos persuadidos, nós vamos orar diferente. Nós vamos pregar diferente. Se somos persuadidos do poder de Deus, nós vamos falar com as pessoas de forma diferente. O nosso ministério vai ser diferente, a nossa ação vai ser diferente, o nosso comportamento vai ser outro. Por quê? Porque nós nos movemos debaixo de algo que nós a gente não tenta convencer ninguém, nós já fomos convencidos. O convencimento é parte do Espírito Santo e o Espírito Santo já trabalhou na nossa vida. A gente não tenta convencer ninguém, mas sejamos francos, se a gente está xoxo na nossa fé, quanto mais trabalho nós vamos dar para o Espírito Santo para que alguém possa ser convencido do poder de Deus que nem eu acredito. Se eu estou xoxo, né? Nem eu acredito se eu estou, sei lá, devagar na minha caminhada de experiências, de busca e de revelação da parte de Deus. Como é que tudo isso vai acontecer? Como é que as experiências vão chegar? Como é que essa persuasão vai alcançar o meu coração? Não tem outro jeito, não tem outro caminho, senão o caminho da busca. Pode olhar na tua Bíblia. As experiências elas aconteceram com homens e com mulheres que se dispuseram a buscar de uma maneira radical. Por que os discípulos atribuíam poder a Jesus? Né? Lucas 11:1 a palavra diz, ensina a gente a orar. Por quê? Porque eles viam que Jesus toda noite subia para o monte. Marcos diz, né? Todas as noites subia para o monte chamado das Oliveiras para ter um tempo de oração com o Pai. Eles viam que Jesus orava e quando Jesus descia do monte, Jesus descia fazendo milagres, Jesus descia multiplicando pão, Jesus descia multiplicando peixe, curando o cego, levantando o morto. Essa turma diz, deve ter alguma coisa nesse monte aí, a gente quer aprender isso daí também. Eles percebem que a busca era o prenúncio do resultado.
era o prenúncio da experiência sobrenatural. Gente que impacta é completamente persuadida do poder de Deus. Aí no verso 4 a palavra diz assim, ó. E então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. O Naamã foi lá falar para o rei. Gente, a escrava da casa de Naamã virou assunto da mesa do general do exército da Síria com o rei. Ó, a escrava, que nem nome tem, ela virou assunto na principal mesa da cidade. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Eu tenho uma última percepção acerca dessa passagem. Essas pessoas que impactam, elas são naturalmente multiplicadoras. Naturalmente multiplicadoras. John Wesley, ele falava assim, ó: eu me ponho em chamas e o povo vem me ver queimar. Pensando em Wesley e avançando um pouco no tempo e na história dos avivalistas, Smith Wigglesworth, ele falava assim: o incêndio, ele não precisa de anúncio, ele anuncia a si mesmo, as pessoas logo vêm para ver o incêndio, né? Então, se eu me ponho em chamas e se eu deixo que a minha vida queime na presença de Deus, o resultado é que as pessoas correm para onde o incêndio está. O resultado é esse. O resultado do incêndio é que ele chama atenção para si mesmo, né? Então, pessoas que impactam, elas têm esse perfil multiplicador. Onde Jesus estava, a multidão estava lá. Por quê? Porque Jesus impactava a multidão. Quando o Espírito Santo desce ali em Atos 2, os discípulos estão lá dentro recebendo labaredas de fogo sobre a sua vida e a galera está lá na porta. Eles já estão lá na porta. 3.000 são batizados aquele dia. Por quê? Porque o incêndio estava acontecendo lá dentro. Tinha gente que impacta sendo batizada lá dentro. Tinha gente que impacta sendo impactada lá dentro. Né? E quando a porta abre, o impacto flui e alcança aquelas outras vidas. Gente que impacta naturalmente é multiplicadora. Isso não é delas. Isso é pelo Espírito que se move nelas. Né? Querido, querida, a oração que eu faço, a busca que eu reservo no meu coração é que eu seja alguém que impacta. Pensando na igreja, pensando na nossa quinta região, pensando nas nossas igrejas locais, que sejam elas igrejas que impactam, formadas de discípulos, de discípulas que impactam. Sabe, que não vão perder a oportunidade de falar quem é o seu Deus, que não vão negligenciar a importância do ministério do outro. Somos uma igreja em dons e ministérios, né? Que vão entender que o outro nos completa naquilo que nós não somos chamados a fazer, que vão ser completamente persuadidos acerca do poder de Deus, que vão ser multiplicadores, multiplicadoras daquilo que tem recebido da parte do Senhor e buscado viver. Nessa direção eu quero orar mais uma vez e depois você está também para orar, para colocar na presença do Senhor a sua vida, amém? Meu Deus, obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, pela Tua orientação, pela Tua direção, obrigado, meu Deus, porque para sermos gente que impacta, para sermos uma igreja que impacta, Senhor, homens, mulheres, pastores, pastoras, intercessores, intercessoras que impactam, discípulos, discípulas que impactam. Senhor, primeiro é verdade, nós precisamos ser impactados pela Tua graça e Tua presença. E nós te adoramos e te bendizemos, Pai, porque a Tua palavra, ela traz a nutrição suficiente para que este impacto que nós devemos causar no mundo possa ser, ó Deus, algo real, bíblico, fundamentado no Teu querer, na Tua palavra, na Tua verdade. Senhor, que testemunhe a Tua vida através de nós, que testemunhe a Tua vida em nós. Pai, obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor tem esperado isso de nós.
E obrigado, Pai, porque ao ouvir um testemunho como esse, ao ler acerca de um testemunho como esse, ao nos aprofundar um pouquinho, como nos foi dado a oportunidade nesse tempo, meu Deus, nós não queremos ser menos do que isso. A gente quer um pouco mais, inclusive, Senhor. Impactarmos uma cidade. Pai, assim como o assunto trazido por esta menina e o Deus que ela servia foi parar na principal mesa ali da Assíria. Que nós possamos, Senhor, como discípulos, discípulas, ó Pai, ter uma palavra que avança, Senhor, para todos os montes importantes da sociedade ao nosso redor. Meu Deus, que na cidade não tenhamos projetos apenas para a igreja, mas tenhamos projetos para a cidade, Pai. E que na cidade, Senhor, nós possamos viver uma dinâmica de impacto ao ponto do Teu nome alcançar. Meu Deus, cada canto do território que nos é confiado para uma ação primária. Amplia, Senhor, a nossa visão. Amplia, Senhor, o nosso desejo de alcançar um pouco mais e estender as nossas tendas a um pouco mais longe. E que o impacto, Senhor, que muitas vezes temos vivido, experimentado dentro das igrejas, possa, Senhor, avançar para longe,